Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Pop Vinho Podcast? Eu espero que sim, porque a gente está começando em grande estilo. Recebo hoje essa que a gente já tem um rolê de anos, né? Muito bom. Michi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Te apresenta para essa mulherada. Conta o que tu faz, quem tu é, como é que tu contribui com essa mulherada. Ah, tá certo, então. Obrigada pelo espaço, Fábio. É um prazer estar aqui. Então, contando um pouco de mim, eu sou advogada, atuo principalmente na área de família há 20 anos. E nesse processo todo, né, durante esses anos todos e nos congressos que eu fui, enfim, eu conheci as constelações familiares também. E fiz muitas buscas, né, minhas, de autoconhecimento, enfim, e eu procuro aplicar tudo isso no meu trabalho, né? Tudo isso faz parte de quem eu sou. E a gente faz muito um trabalho lá no escritório, assim, de acolhimento, né? Porque nos divórcios, principalmente, as mulheres chegam em muito sofrimento. É um momento bem delicado, assim. E eu gosto muito dessa parte, né, do meu trabalho. Que delícia. A gente vai falar muito mais sobre isso, mas antes deixa eu agradecer aqui meus patrocinadores. Ótica Veneza. Esse óculos, não sei se vocês já conheciam, mas ele é da coleção nova. Dete, beijo. Tu não usa muito óculos, né? Não. Mas tem uns Mas óculos eu acho que de eu estou precisando, sol. sério. Vou lá. Gente, a Dete tem um grande problema. Ela tem um bom gosto muito grande. Isso é ótimo. Não, é ruim porque tu entra lá e tu sempre te apaixona por uns 2 ou 3, entendeu? Mas você tem coleções, né? Eu tenho. Esses dias eu tava contando, são mais de 20. Mas existe a louca dos gatos, eu sou a louca dos óculos, entendeu? Cada um na sua loucura. Cada um na sua loucura. E é o quê? Todos da Ótica Veneza. Bocate, que logo mais a gente vai provar essa delícia. Denilson separou pra nós aqui, ó, um Sauvignon Blanc. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Tu tem marido em casa, né? Tenho. E ele faz soluções hidráulicas e elétricas? Nem pensar. Então a gente tem o quê? Jacir pra chamar. Marido de aluguel. É marido de aluguel. Fernandinha, a gente pega emprestada, depois a gente devolve, tá? Precisando... eu aqui chamo pra tudo, né? Olha, Oi, estou Jacir, precisando desse tudo. Eu contato tô com hoje. 3 lâmpadas queimadas. E aí, Jacir vem. Então, depois te passo contato. Mas pra você que tá aí longe, procura aí, ó, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Chama o Jacir. La Mia Parma. Tu foi colete? Ali no La Mia Parma ou não? Não. Então, ali no Zafari. Fomos essa semana. Depois do jantar, nós fomos. Então, La Mia Parma, ali no Zafari, da Borges. Uma delícia. Chefe Anderson cozinhou pra nós um pop vinho. Tava maravilhoso. É o chefe do La Mia Parma. Então, pra você aí, ó, que não veio ao pop vinho, você tem a chance de se deliciar com La Mia Parma. Chefe Anderson, arrasando sempre naquelas panelas. IMS Produções, audiovisuais, Mateuzinho sempre com a gente, né? Casamentos, divórcios. Não, agora virou moda. Isso ali, ó, não me deram essa ideia de fazer um chá Sério? revelação de divórcio, mas pra você que pegou essa ideia, chama Matheus, organiza, né, um chá revelação e ali, ó, deixa em alta qualidade, boa resolução, entendeu? Pra você o que? Bombar nas mídias. Ampliou o nicho do Matheus. Não, a gente vai... Tudo é negócio, né, Matheus? Vamos provar essa delícia? Vamos. A gente gravou um podcast com o Denilson, que logo mais estará no ar. Luna, só um pouquinho, minha filha, que agora é sempre ao servir, eu não consigo contigo no colo. Dê um oi pra galera, diga olá, bom dia. Oi, fofinha. E ele tava contando pra nós sobre como as pessoas ainda têm um preconceito com vinhos de rosca, né? Sério? Uhum. Eu não tenho nenhum preconceito. Eu também não, né? Mas as pessoas ainda têm esse preconceito acreditando que são vinhos de menor qualidade. Vamos descobrir se é mito ou é verdade? Eu aposto que é mito. Eu também. Tchim, tchim. Tchim.
Mito. Mito. É uma delícia. Para você que quer descobrir se é mito ou se é verdade, passa lá no Boccati ou entre em contato. Eles encaminham aí, da onde quer que você esteja, Boccati manda os vinhos para você. Taças personalizadas também. Mas, ó, papo e vinho. Uhum. Então, falávamos de divórcio. E aí, eu vou dizer que, antes de eu me divorciar, eu já trabalhava com mulheres que traziam essas dores do divórcio, enfim. Mas eu fui entender, de fato, o quanto é doido, é instável, é flutuante essas emoções ao longo de um divórcio quando eu passei por ele. Uhum. Quem olha de fora acha que as coisas vão se encaixando, vão Simples. acontecendo. Uhum. E não é exatamente assim. Nem nas emoções, nem nos processos. Os processos acabam engatilhando e trazendo emoções à tona de novo, e de novo, e de novo. Então, eu acho incrível essa junção que tu está fazendo, né? Essa comunhão de direito, Uhum. né? E tudo que a lei exige, enfim, mas trazendo todo esse acolhimento dentro da constelação, né? Porque essa mulher não é só assinar um papel. Não. Não é só dizer, a geladeira fica, o carro vai, Essa é uma parte muito pequena, né, de todo o processo. Uhum. É um processo muito grande de transformação, de mudanças. E eu falo muito que mesmo quando a decisão é tomada pela mulher, né, naquele processo de tomar consciência de que aquele relacionamento não faz mais sentido para ela, ou não faz mais bem, ou simplesmente os sonhos também mudaram, né? A gente muda ao longo do tempo, né? E mesmo quando é a mulher que toma a decisão, é um processo muito doloroso. É um luto dos sonhos, um luto daquilo que tu construiu, um luto da família, se tem os filhos também, né? E às vezes também vem carregado de muita culpa, de muito julgamento, de muitas expectativas frustradas, enfim. E quando não é uma decisão tomada pela mulher, quando é uma coisa repentina, uma traição, alguma coisa assim, então mexe também com dores muito profundas, né? Até a pessoa conseguir entender, quebra, sim, aquela confiança meio geral, né, no mundo. Se eu não pude confiar em alguém que estava ali, que era minha família, como é que eu posso confiar no mundo? É uma coisa muito louca, né? Eu vejo muito isso. Vou te dizer de experiência pessoal, né? Uhum. A minha grande cobrança era: eu ganho a vida lendo pessoas, né? Usando oráculos para entender sobre a vida das pessoas, ou lendo campo de pessoas. Uhum. E eu não fui capaz de ler o campo de quem dormiu ao meu lado, de quem estava comigo há 12 anos, enfim, né? Uhum. Então, eu entrei num processo de autocobrança, de autocrítica, de culpa, de ser uma fraude. Sim, não se achar nem muito boa no que faz, né? Uma Exato, impostora. uma impostora. Como é que eu não enxerguei isso? Então, naquele momento, desmoronou tudo. Uhum. Então, era eu enquanto família, que acabou a família, não existia mais. Eu enquanto sonhadora, né? Então, quantos planos, quantos sonhos e agora? Foi tudo abaixo, não existe mais o que era meu, o que não era meu, enfim. Mas principalmente a minha caminhada profissional, né? Uhum. Então, e agora? Se eu não sei jogar carta, eu não vou jogar carta. Se eu não consigo conversar com a minha espiritualidade, como é que eu vou atender pessoas, né? Se eu não estou sendo capaz de me colocar em pé, como é que eu vou botar alguém em pé? Então, é um combo de cobranças e emoções que pesam juntamente com o processo legal, Uhum. né? Então, é uma soma de emoções bagunçadas e um momento onde tu precisa estar lúcida para fazer boas escolhas, bons acordos. Exato. E dar ter, os próximos passos, e ter né? alguém, Reorganizar a vida. E ter alguém que te diga, calma, respira, deixa eu te explicar sobre isso. Uhum. É muito importante. Sim. Porque existe muitas coisas que a gente só descobre
quando a gente tá passando, né? Então, quantas e quantas questões de divisão de bens, de guarda, enfim, que nunca pensei, nunca entrei nesse pormenor e que fui descobrir Fábio, naquele momento. Olha, você tá falando de coisas mais profundas, que nem seria mesmo de saber, né? Mas o que a gente vê são mulheres chegando e que elas não sabem sequer qual regime de bens que elas escolheram. Elas não sabem que elas têm acesso a uma matrícula de imóvel, que é público, que basta ela buscar, que ela não depende do outro, né? Então, também muitas mulheres, enfim, que se dedicaram à família, porque foi uma escolha do casal. E era interessante para os dois até então, né? E daí, muitas vezes, o relacionamento terminou, o outro decidiu seguir outro caminho, e chega e diz, bom, tudo isso aqui é meu. Tipo, eu vou sustentar meus filhos, mas tu te vira, né? Então, todas essas questões que às vezes as mulheres não sabem nem o quanto custa. E que é super normal. Quanto custa o teu filho? Quanto custam as contas da casa, né? Qual é a despesa mensal? E as pessoas não sabem. As mulheres não sabem. Eu era essa pessoa. 99% das mulheres estão nesse... Porque a gente é muito sentimento. A mulher é muito mais a construção, o sonho, a família, o ter os filhos, né? E aí chega isso, e daí tu tem que lidar com todas essas emoções, com o teu mundo ruindo. Muitas vezes os casais de uma empresa juntos, enfim, e daí rui também a parte do trabalho, a parte profissional. Desorganiza tudo, né? Então, muitas vezes a gente vai conversando, acolhendo, porque até chegar nesse momento, né? E as mulheres resistem muito. Ah, não, mas, tipo, tá, esses documentos aqui não tão bons. Não, a gente tem que ver qual é o custo direitinho, começa a separar os documentos. E para a mulher é muito mais difícil, né? Porque ela tá muito nesse sofrimento, e é natural, e a gente entende, porque somos mulheres, né? E aí eu lembro que nessa época eu só queria acabar logo. Ah, tá, não, tá bom. E eu explico que não minha basta assinar o divórcio. Mas e tal coisa? Não tá escrito aqui. Não, mas a gente já combinou. Mas não tá escrito. Tem que botar escrito aqui. Se não estiver escrito. Então, são questões pequenas. São detalhes. Mas que isso torna a cutucar, a doer, a incomodar, prolonga uma situação que naquele momento tu não quer mais, né? Tá aqui tá assinado, acabou. Mas tem que reler. Então, eu tive a sorte de ter advogada incrível que me acolheu, que me explicou, que dizia, não, calma, respira, né? Vai dar certo. Enfim, meu divórcio foi amigável, então não havia grandes complicações, assim, nesse processo, mas ainda assim é doloroso. É que o amigável, o que é o amigável? Vai se trabalhar todas as questões, mas não vai se ficar anos discutindo e peticionando no processo e trazendo, né? Tipo, lavando roupa suja ali no judiciário. Mas também existe muito sofrimento. Porque é conversa, daí vem uma proposta, daí... A contraproposta. Todas as coisas acontecem igual. Só não vai para o judiciário aquela discussão. Existe toda essa discussão nos bastidores, entre os procuradores e tudo mais, né? Muitas conversas, muitas dores, muito acolhimento, até se chegar a um acordo, né? Se redige ele, né? E daí se faz. Mas não quer dizer que não tenha sofrimento. Né? E assim, nesse meu processo eu trabalho com a minha mãe, né? Ela que começou o escritório, segui os passos dela, professora universitária, tudo. E eu sempre aprendi, eu me inspiro nela, né? É a minha mentora, a minha grande mentora. E eu sempre admirei muito isso nela, né? Esse perfil de ouvir muito essas mulheres, a gente sempre fez isso no escritório, né? A mulher não vai chegar lá e a gente vai dizer, tá, me traz tua certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, vai lá no registro de imóveis e busca. Não, a gente ouve toda a história,
a gente acolhe, a gente marca diversos atendimentos até essa mulher estar mais fortalecida, né? E vai se dando os passos. E faz total diferença. Faz. Eu atendo muitas mulheres que não tiveram a sorte de ter bons profissionais ali nesse momento, acolhendo, tomando partido, né, de algumas coisas para organizar, e que depois da poeira toda baixada, dizem, gente, como é que eu assinei isso? Ou, enfim, né? Que daí, tipo, assinaram daqui a pouco um acordo ruim, abriram mão dos seus direitos, ficaram com a vida financeira toda ralada, né? Então, qual é o objetivo? Que as pessoas saiam inteiras, melhor forma possível, para que esse processo de reconstrução seja mais leve, né? Então, não necessariamente um divórcio consensual vai ser o melhor para todos. Tem situações que a gente tenta muito consenso e que a outra parte quer realmente lesar, retirar direitos, não quer, pagar uma pensão enquanto até essa mulher voltar para o mercado de trabalho, quer pagar uma pensão miserável para os filhos, né? Então, aí, às vezes, o litígio, ele é um caminho necessário. E aos poucos as coisas vão se ajustando e o próprio casal, né, ex-casal, vai se dando conta de que está ali jogando nas mãos de um terceiro, né, essa solução, de um juiz, e que isso, em algum momento eles vão ter que se entender, né? E acaba acontecendo o acordo durante o processo litigioso. Mas daí as pessoas mais conscientes, né, às vezes casais que nunca conversaram, nunca trouxeram aquilo que incomodava, nunca colocaram os pontos nos is, né? E aí parece que aquele processo litigioso, aquele tempo até o desligamento acontecer é necessário. E às vezes até salutar, né? Sabe que eu acredito que o mais saudável seria as pessoas ficarem afastadas, sei lá, um tempo, para a poeira baixar, para as emoções se equilibrarem, para depois entrar essa parte judicial e legal. Porque é justamente aonde mais está doendo, o momento onde mais está tudo muito bagunçado, sem chão, sem norte, aonde entra com novas informações, conceitos diferentes, possibilidades mil, e aquele momento de decisão, né? Então, óbvio que isso precisa acontecer. É que nem sempre é possível esperar, né? Com certeza. Mas quanto mais emocionalmente preparado as pessoas entram em um divórcio, melhor acontece. Melhor né? acontece, Então, com certeza. Você pode buscar terapia, você pode buscar recursos durante o seu divórcio? Pode. Deve. Agora, todo mundo devia estar com a sua terapia em dia, né? Todo mundo. Quantos casamentos não chegariam ao fim se a terapia estivesse em dia, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa que todos devem buscar, né? O autoconhecimento, seja o que for, né? A espiritualidade, o autoconhecimento, aquilo que fizer sentido, né? Para ser melhor. Primeiro para ti mesmo e para os outros, porque a gente reflete, né? Aquela coisa, porque essa coisa muito de atribuir ao outro, né? Os nossos problemas. E aí, muitas vezes, tu tá num relacionamento, tu tem um terceiro para culpar. E aí, tu sai daquele relacionamento e tu te dá conta que um monte de coisas, o BO, é contigo teu mesmo. Porque nunca é responsabilidade só de um. Com certeza. Nunca é. Em uma briga, em um divórcio, em um término de sociedade, nunca é um. E nessa questão de ser muito complicado, bem no momento mais turbulento, ter que tomar uma atitude, a gente aconselha, claro, nem sempre isso é possível, né? Mas se a mulher, quem estiver se preparando para isso, já sentindo que a relação não tá boa, né? Primeiro, claro, buscar alternativas para salvar aquele casamento, se isso for do interesse, se isso for positivo, enfim. Vendo que não tem mais condições, já procura uma orientação jurídica antes.
já vai compreendendo, já vai vendo como encaminhar melhor, né? Busca psicólogo para os filhos, psicóloga, né? Já vai fazendo esse atendimento, até como contar para os filhos isso, né? Então, a gente sempre orienta, né? Nesse sentido também. Uhum. Eu vejo que quanto melhor as pessoas chegam nesse término, nem todo casamento é para a vida inteira. Uhum. Ninguém é obrigado a estar com ninguém ao infinito e além, né? Mas eu entendo que os casais que conseguem entender que essa relação já não faz sentido, enfim, e eles conseguem organizar esse término de uma forma mais tranquila, não só o processo judicial, mas o que realmente importa, né? Os filhos, enfim, nessa reconstrução desse homem e dessa mulher, tudo é mais fácil. Claro. E não precisa se super fazer o divórcio correndo se as questões mais importantes, os alimentos ali dos filhos e tal, as pessoas não conseguem ir ajustando também enquanto vai se tratando das questões todas, né? Com mais tranquilidade. Só que muitas vezes o que acontece, o homem saiu de casa, ele não contribui mais com absolutamente nada, a mulher era dependente economicamente, e aí tu faz o quê? Obrigada a correr para os judiciários, recorrer e buscar uma pensão alimentícia, né? Então, às vezes, as pessoas ficam sem alternativas, né? E tudo é falha na comunicação. Na comunicação. Né? Parar e refletir um pouquinho. Poxa, eu fiquei tantos anos com essa pessoa. Eu tive filhos com essa pessoa. Gente, vamos terminar as coisas de uma forma honesta, sabe? Uma forma madura, uma forma menos traumática. Vai ser melhor para todo mundo. Não ser traumático não tem como. Todo divórcio... E alguém sempre sofre mais também. Fato. E normalmente os filhos. Mas o quanto mais digno a gente consegue trazer esse divórcio, também menos doído para as crianças, né? Porque eles conseguem entender, olha, há uma comunicação entre eles seguem alinhados, né? Eles estão conversando, a possibilidade de fazer esse comunicado, né, para os filhos, ainda como uma dupla, né? Não um casal, mas uma dupla. Isso, ambos, nosso relacionamento de casal, né? A gente não vai mais morar juntos e tal, mas você vai ser para sempre. O nosso filho, nós te amamos, enfim, né? Você vai para cá, para lá, enfim. Todas essas coisas que tornam muito mais leve esse momento. E as crianças, enfim, eles se adaptam. Eles só não se adaptam quando eles têm que tomar partido, quando eles têm que ficar do lado de alguém, quando eles estão num sofrimento absurdo. Quando eles não podem dizer que é bom aqui, que é bom lá, que ama os dois, né? Só que, claro, né, Fábio, existem milhares de situações diferentes. Cada situação familiar é uma, cada contexto é um. Quando a gente está falando em questões de violência, por exemplo, né, familiar, às vezes é absolutamente inviável isso, né? Às vezes até é necessário um afastamento para a preservação dessa criança também. Porque, infelizmente, a gente vê situações e muitas vezes, imagina, contra os filhos nunca vai fazer nada, né? Mas a gente vê todos os dias nas notícias, situações horrorosas, né? Nos noticiários. Se busca, obviamente, preservar um monte essa relação. Porém, às vezes é mais prejudicial. Pais que pegaram os filhos e jogaram o carro, né? Enfim, tiraram a vida de todo mundo. Acontece. É uma realidade. Eu acho que nesse processo todo, o que mais difícil é manter esse conceito de família, né? Ok, a família mudou. Muito. Né? Esses pais se divorciaram, enfim, não moram mais na mesma casa, talvez mãe, pai têm outros relacionamentos, ok. Mas esse conceito de ainda é nós,
né? Ainda a minha mãe e o meu pai lutam por nós, né? Para o nosso equilíbrio, para o nosso conforto. Isso é muito importante para as crianças, né? Muito importante. E isso é o mais difícil de se construir. Porque aí entram as dores, entram as frustrações, entram, enfim, né? É muito natural muito natural não, muito comum que se perca o respeito ao longo desse processo ali, enfim, entre em picuinhas bestas. Mas tanto esse podcast, como eu, enquanto terapeuta, enfim, sempre vou defender a família, né? Então, o quanto é importante que você bote a sua terapia em dia, que você, nesse momento, consiga deixar de lado as suas frustrações, as suas dores enquanto esposa, enquanto esposo, enfim, né? E olhar para essa criança, né? Para esses filhos, enfim, de que aquele que já foi teu marido continua sendo pai do teu filho. Aquela que já foi tua mulher continua sendo a mãe do teu filho. E esse lugar precisa ser preservado. Né? Tu pode ter raiva, tu pode achar o que tu quiser do outro. Mas tu, enquanto ex-marido ou ex-mulher. Agora, tu, enquanto pai e mãe, precisam preservar essa relação, esse conceito, né? Teu pai é teu pai, ele tem isso de bom, essas qualidades. O que é tua mãe é incrível nisso, naquilo outro. Isso faz com que todo esse processo da criança seja muito mais tranquilo, porque eles, não, mas ó, minha mãe consegue ver qualidades no meu pai, então eu também posso continuar amando meu pai. Ó, meu pai, ele vê qualidades da minha mãe, então tá tudo certo. Posso continuar amando minha mãe. E aí esse processo acontece mais naturalmente, né? Mais naturalmente. E até isso, né, com relação daí às constelações familiares, que são coisas tão simples, e daí a gente vê a força disso, né, de uma forma muito simples. Até numa das minhas aulas, assim, minha professora, primeira aula, eu acho, ela pegou um copo de café e um copo de leite, e ela começou a misturar. Um era o pai e outro era a mãe. Começou a misturar, tudo bem misturadinho, um café com leite, é o filho. O filho é 50%. Um E pouco sempre da vai mãe, ser. um pouco do pai, né? E aí, quando existe essa impossibilidade de amar um ou outro, em função dessas questões, ou quando se traz muito para a criança o defeito, ela vai enxergar um dia. Né? Quando a gente é criança, a gente vive aquele mundo assim da fantasia, nossos pais são nossos heróis, a gente não vê defeitos, são sem defeitos. Depois a gente entra na adolescência e a gente começa a ver. Só que quando a criança convive num ambiente onde os pais não se respeitam, né? E um fala muito do outro, né? E cria, torna a imagem do outro ruim, é como se a criança ela não aceitasse uma parte dela. Porque é uma parte dela que ela vai rejeitar. Exato. Algo que eu sempre trouxe, né, pro Antônio e também pro pai dele, é impossível eu falar mal do pai do meu filho, porque falar mal do pai do meu filho para o meu filho é estar falando mal dele mesmo, né? Então, eu tenho defeitos, todo mundo tem. Isso vai ser percebido, captado, entendido da forma que Antônio for crescendo e, enfim, né, tendo seus entendimentos sobre defeitos e qualidades, pontos positivos ou negativos de cada um. E eu acho que é aí que as pessoas se perdem, de querer ferir o outro e esquecer que o mais ferido são os filhos. Só que às vezes é inconsciente, a pessoa jura que não tá fazendo nada de errado, né? Mas pessoas feridas ferem pessoas, fato. Então a importância de todo mundo se trabalhar, não só num momento de dor, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente controla as nossas emoções, né? E saber separar isso, né? Separar. Estamos eu e você aqui conversando, eu posso trazer, olha, isso, aquilo, não sei o quê, nananana. Agora,
Eu com meu filho... Uhum. Fábio, na outra verdade, conversa. Assim, o relacionamento de casal é uma grande oportunidade, uma grande escola, né? E o outro é espelho. Assim como tudo, né? Então, a gente atrai aquele companheiro para resolver nossos BOs também. Uhum. E aí vem muita coisa na hora do divórcio, né? Porque a gente entra nas relações muito querendo que o outro pague ali os nossos boletos, preencha os nossos vazios, Tape nossos buracos. Não, tu tem que me fazer feliz, né? E eu acho que a gente tem que partir cada vez mais para um entendimento que nós temos que ser felizes, nós temos que resolver os nossos Eu estou completa BOs, sozinha, e aí eu posso ser feliz com o outro, eu não vou ficar projetando minhas dores nele, né? Então, eu acho que o caminho sempre é para dentro. Fato. E justamente nesse processo todo, eu fui entendendo o quanto olhar para dentro e entender os porquês. Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Isso é de um crescimento absurdo. Porque para mim foi o meu grande momento de transformação e de busca. Fato. Foi o meu divórcio. Fato. Foi para sair daquela relação que eu comecei a fazer minhas maiores buscas. E é por isso que hoje eu quero trabalhar com mulheres e ter essa mentoria para ajudar mulheres nesse momento, né, da vida. Porque para mim foi minha grande transformação. É um renascimento, né? É um renascimento. Eu não tinha planos e não desejava me divorciar, mas eu sou muito grata ao meu divórcio. Ele me trouxe um poder sobre eu mesma, uma autoconfiança, uma autenticidade que eu casada não tinha. Então, me divorciar, com toda certeza, me trouxe uma liberdade de ser eu. Isso não há preço. Claro que a gente não entra num relacionamento e nem deve... Pensando em acabar. Desejando isso, né? Mas, às vezes, é necessário. E realmente aquele relacionamento fechou aquele ciclo, né? E a gente precisa de outra coisa, viver um outro momento, uma outra realidade. Isso é importante a gente trazer para as mulheres, né? O término do seu casamento não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Há um mundo que nasce o sol todos os dias, depois do seu divórcio. E muitas mulheres chegam assim, elas falam para nós, eu acho que eu nunca mais vou ser feliz. Como é que eu vou ficar sozinha? Eu não sei, eu não sei mais viver sozinha. Eu estou há 35 anos com uma pessoa, eu casei com 19 anos. Eu não sei o que é a minha vida sem essa pessoa. Tudo que eu penso para trás que eu já fiz, sempre essa pessoa estava junto comigo. Exato. Eu escuto muito isso aqui. Ou também escuto de muitas mulheres, mas eu já tenho 60 anos, agora eu vou me separar. Exato. Gente, mas tu vai morrer em 30 dias? Tu não tá feliz, tu já tentou de tudo, não tem como salvar essa relação. Quanto tá valendo tu continuar numa relação ruim? É o medo de ficar sozinha. É o medo, né? O medo daquele vazio, da casa vazia. Tá aí agora. E quando eu envelhecer, então... Quem vai me cuidar? Quem vai me cuidar, né? Já que ficamos juntos todo esse tempo. Mas o que de repente, se aquilo... Porque se tá só... Só que agora, às vezes, é muito pesada essa relação. É muito pesada. E a pessoa fica ali. Fica ali. E aí a gente entra em todas as partes de dependência emocional, né? Tanto a constelação como o Theta Healing trabalham muito. O quanto a gente deposita no outro essa dependência financeira, mas a que é mais destruidora é emocional, né? Então, se eu me separar, eu não vou mais ser feliz. Se eu me separar, eu vou ficar sozinha. Se eu me separar, quem eu sou? Exato. Ai, quem eu sou? Quem eu sou me traz muitas possibilidades. Além de mãe, além de mulher do fulano, além da minha profissão, né? Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu vou fazer com o meu tempo livre?
O que te dá prazer? Eu recebi uma pergunta outro dia, eu ainda não respondi, inclusive, numa caixinha de perguntas. Como que eu faço para, enfim, ser autêntica? Em resumo, era isso a pergunta. Gente, é experimentando. É experimentando. O que tu gosta? Eu não sei. Então vai Testa. experimentando. Vai conhecer lugares diferentes, conversa com pessoas diferentes, se coloca em situações diferentes, né? Eu gosto desse ritmo. Eu gosto desse ritmo por quê? Porque eu vou junto com fulano. Tá, mas e esse outro ritmo aqui? Será que se eu botar aqui pra ouvir só aqui no meu ouvido aqui sozinha, será que não é legal? Eu gostei. Porque a gente quer muito se sentir amada e valorizada pelo outro. E nesse Validação, processo, né? isso eu tô falando por experiência própria. Eu tinha o hábito, era meio camaleô, assim, de me adaptar muito fácil nos relacionamentos. Então, se a pessoa gosta de tal coisa, eu também gosto. E não era pesado pra mim. Uhum. Porque eu gostava de conhecer coisas diferentes também. Só que aí lá pelas tantas eu me dei conta, tá aí eu sozinha, me vi sozinha. E agora? O que eu gosto? E eu não sabia. Uhum. E aí teve um lado muito gostoso. De descobrir. Né? De descoberta. É uma delícia, né? Que pode ser um término, apesar da dor, ele pode ser a tua grande oportunidade de transformação, de autoconhecimento. Só que para muitas pessoas é muito difícil ficar sozinho, porque tu não consegue curtir a tua companhia. Ali nós temos um grande problema. Ou sai de um relacionamento, engata no outro, já leva as dores, está ainda no processo de sofrimento, tentando se reconstruir, vai levando, né? Agora eu tô numa fase que Antônio tá querendo muito que eu tenha um namorado, né? Eu vi. Um videozinho dele. E eu digo pra ele, meu filho, legal, mas é que eu não tô exatamente nesse momento, eu tô feliz sozinha, né? E aí ele já trouxe questões... Não, os pré-requisitos, né? Não é tão fácil chegar próximo da mãe, assim, porque tinham vários requisitos. Isso, também, né? O filhão botou... Não, e ele bota os pré-requisitos... Não é que eu não gosto dos pré-requisitos. Pra ele, né? Muitas coisas é pra ele, importante. Não, na cabeça dele, um namorado meu tem que ser muito alto e todo bombado, todo trincado. Eu digo, mamãe gosta? Mamãe gosta. Não é que a mamãe não gosta. Mas não é exatamente um valor meu, entendeu? Exato. Eu gosto de corpos sarados, a gente gosta. Mas não é um limitador, entendeu? Mas na cabeça dele, ele imagina eu o quê? Com um Thor. Eu digo, alô, universo, tudo bom? Esse eu recebo. Mas não é exatamente assim que funciona, né? Mas é justamente, nesse momento eu tô curtindo muito a minha companhia. Eu tô curtindo muito ainda experienciar algumas coisas. E eu tô achando isso com um sabor divino. Olhar só pra ti e pro teu filhote ali, né? Isso. E organizar antes isso pra depois incluir outra pessoa. Exato. Eu não tenho, assim, a vontade, o desejo de ficar pipocando, né? Então, o dia que eu for assumir um novo relacionamento, na minha cabeça pelo menos, e aí a gente volta para esse podcast quando... é para ser longo, entendeu? Não é... E aí, cada mês eu tô com uma pessoa diferente. Eu não sou essa pessoa. Sim. Então, neste momento, eu não quero estar amarrada a alguém. E como é importante se respeitar, né? E se ouvir. É isso. Então, aí às vezes eu penso, e se eu tivesse com alguém agora? Não, mas aí aquilo que eu tô organizando, que eu teria que... Não é momento. Então, não é que eu estou fechada a
Thor aparecer em minha vida. Não é isso. Pode mandar Alô, universo, criador, querendo mandar esse fax para Thor. A gente... Mas é um período meu comigo. Sim. Não vou dizer sabático, mas tá muito gostoso. Eu consegui... Eu tenho pouco tempo livre, na verdade, né? Nossas agendas são uma loucura. Então, é nesse tempo livre eu pensar só em mim. E aí eu tenho a sorte de ter meu pai e minha mãe, que são incríveis, enfim, né? E que me ajudam muito com o Antônio, enfim. Então, eu dizia, olha, eu vou ter, sei lá, sexta-noite de boa. Free. Oi, mãe, tudo bom? Antônio vai dormir aí, tá tudo certo, que lindo. E Antônio ama ficar lá, Hoje enfim. é minha noite de cantora. Isso! E aí eu canto, e aí eu saio com as amigas, né? Nossa, a gente faz umas noitadas de adolescente. E ter essa liberdade de poder ir, experienciar, curtir, dar risada, entender, nossa, aquele ambiente, fui, mas e viajar com as amigas. Não gostei, viajar com as amigas. Já teve alguma oportunidade Já, assim? Com a Nádia, maravilhosa, bacana, uma delícia. Né? Tô querendo organizar uma com a Leite. Já podemos te incluir aí. Olha, ao invés de só jantar com mulheres, poderia organizar viagens de mulheres. Então, para você que quer viajar com a gente, comenta aqui embaixo. Tour da Fabi. Então, é um período muito gostoso de saber, de entender, de me ouvir, de comunicar comigo. E também pensar naquilo que é inegociável na próxima relação. Isso. Se essa for a ideia. Porque para muitas mulheres... O tanquinho é negociável, tá? O tanquinho é negociável. Né? Aquilo que tu espera. Exato. Porque também é isso. É observar, mas não deu certo. Poxa, mas tu observou? Tu sabe o que você quer na relação? E mais do que isso... beleza, faça esse checklist, né? Então, isso aqui é obrigatório, isso aqui é negociável, né? Ok. E aí tu olha para esse homem que, né, tu construiu ali. Tu já tem todos os pré-requisitos em ti. Tu já é essa mulher que esse homem vai se interessar? Seja quem você quer ter ao lado, né? Então, é um bom período para se tornar aquela pessoa que você quer para tua vida. E respondendo sobre isso agora para mim, mentalmente, que veio uma nota mental aqui, eu acho que talvez seja isso. Nesse momento, eu ainda não me tornei a mulher que eu quero ser para ter o homem assim, que também, estará ao meu esses lado. Requisitos. Então, estar nessa constante conversa consigo, com a sua terapeuta, né, enfim, da forma que tu busca entender as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua mente, é muito importante. Porque aí tu vai tomar decisões mais assertivas. Com certeza. Porque diferentemente do divórcio, tu tem mais tempo para fazer essas construções, né, essas mudanças, essas transformações. Porque aí depende só de ti, né? Porque a gente não tem o controle sobre o que o outro quer, sobre o que o outro vai fazer, mas com a gente sim. Tá, o que eu posso fazer isso aqui? E olha que libertador. Isso aqui só eu posso fazer por mim. Depende só de mim. Posso começar hoje, agora, nesse segundo. A me dar o amor que eu busco que o outro me dê, o autocuidado, me transformar nessa pessoa bacana, ser a minha melhor companhia. Investir muito no meu projeto, né, de vida, no meu trabalho, enfim. Porque boa parte das mulheres, por uma questão social, herança genética, emocional, enfim, a gente acaba deixando, muitas vezes, a nossa carreira de lado, em maior ou menos grau, enfim, em função da família, dos filhos, do casamento, enfim. Então, nessa virada de... Gente, agora eu sou a provedora dessa casa aqui, agora. Tu poder assumir esse lugar de ser a provedora da sua vida... Ai, gente, não há preço que pague. É libertador. É libertador.
É isso que queremos, que mais mulheres enxerguem que toda sombra tem uma luz. E que pode ser menos doloroso esse processo. Não é o fim do mundo. E é uma viagem para dentro. Vai doer, é necessário. Toda transformação, né? A gente fala até da borboleta. Esse período ali que ela tá no casulo e tal, não é confortável. Porque nem as mudanças que a gente planeja, elas são confortáveis. Fazer uma mudança de casa. Elas trazem um monte de desconforto, de caos inicial, enfim, né? Para depois tu conseguir alcançar aquilo que tu deseja. Então, mesmo as mudanças que eu falo positivas, aquelas que tu escolheu, elas são desafiadoras, te tiram da zona de conforto. Vou voltar pra academia. Vai ter dor. Te trazem vários gatilhos, às vezes, né? Acionam todos os medos, ansiedade. Nossa, super quero fazer uma transição de carreira. Mas aí consegue uma oportunidade, alguma coisa, e é muito desafiador. Não, por que eu busquei isso, pelo amor de Deus? Né? E é isso. Só que a gente pode escolher. A mulher tem a opção. Tá, eu preciso passar por essa situação. A pessoa terminou a relação comigo, não tem opção. Mas tu pode escolher se vai ser com muito sofrimento, se tu vai te deprimir, ficar ali naquela bolha de sofrimento. Vai existir, acho que é importante esse processo do sentir, chora, tudo que precisa Toma e tal. um vinho do Bocate. Mas depois, né? Volta o Bocate para comemorar. Volta. Exato. Ressignifica, né? É muito importante. Eu vejo muito disso, assim, nesse nosso cenário, né? Então, ao mesmo tempo, mulheres em relações muito ruins, com uma dependência emocional, e tolerando, suportando, sobrevivendo àquela relação, e que eu não concordo. Mas porque às vezes é o conhecido, Fabi. Né? Já vem de uma família, de um sistema familiar, onde aquilo acontecia. Então, muitas sequer se dão conta que elas estão vivendo isso. Sim. E outras se dão conta e não conseguem sair disso. Não conseguem agir. E aí a gente tem o quê? Lançamento de mentoria, tá sabendo? Essa é a ideia. Né? Então, conta pra nós. É ajudar essas mulheres, o que eu vejo assim como uma missão, que eu tenho sentido muito essa vontade assim, e que eu vou implementar nos próximos dias, que é justamente uma mentoria para mulheres que estão vivendo esse momento, né? Ou estão ali sentindo que essa relação não faz mais sentido, mas não estão conseguindo sair dela, né? E mulheres que estão passando por esse momento de luto, né? Do término, essa dor, sentindo essa culpa, né? Pelo fim da família, o término da família, enfim. Para que juntas, né? Um grupo de mulheres num lugar de escuta, de acolhimento, de um lugar seguro, né? Elas consigam se redescobrir. E ver que sim, vai ter o sofrimento, mas que é uma passagem e que pode ser muito transformador. Então, esse é o objetivo e eu acredito que vai ser bem bacana. E tu já pode contar para nós como é que vai funcionar? É online, é presencial? Vai ser misto, assim. Vai ter uma parte da mentoria que vai ser online, porque eu acho que também a gente precisa simplificar, né? E eu acho muito gostoso. Eu acho muito gostoso, realmente, a gente tá ali, liga no... tô em casa tomando meu vinho e tô unida ali com outras mulheres. E também a ideia é ter algo presencial, para realmente as mulheres se aproximarem e criar realmente esse vínculo, viver alguma coisa, experienciar outras coisas, né? Acho bem importante. E aonde que a mulherada garante a sua vaga nessa mentoria? Para aquela mulher que tá ali... tá nos ouvindo e dizendo, gente, é sobre isso, é isso que eu precisava. Então, eu convido todas as mulheres do Papo e Vinho, né, para me seguirem no Instagram, e quem me chamar lá no direct, falando que ouviu aqui o nosso papo e que se interessou, vai ganhar, né, uma sessão clareza. E qual que é o Insta que elas te procuram? É @michele.kempfpissaia. E depois a gente tem que escrever, porque é um pouco mais complexo. A gente bota aqui embaixo, né, Matheus?
Que aí vai ter um processo seletivo, né? Porque o que a gente busca? Realmente pessoas comprometidas. Mulheres comprometidas com esse processo. Porque nós temos que formar o quê? Uma egrégora poderosa, né? De transformação. Com certeza. E cria, e gera. E cria, gente. A gente eu se agora atrai por ressonância. Na última quarta-feira, acabei uma turma de mentoradas da mentoria de coragem, né? Esse poder transformador, libertador da coragem. E justamente essas mulheres, ao longo desses 3 meses, formaram uma egrégora, né? Então, algumas se encontraram no Papivinho. Eu conheci algumas. E, então, mulheres juntas têm um potencial curador absoluto. Somos geradoras, somos criadoras e transformadoras energeticamente natas, né? E quando a gente se une com outras, esse potencial aumenta ainda mais. Exato. E o ouvir a outra, né? Entender que tu não tá passando por aquilo sozinha. Nossa, tem mais gente. E sempre a experiência da outra, eu acho que todo mundo tem muito a contribuir. Né? Cada um tem sua força. Às vezes a história de uma inspira muito a transformação da outra, né? Encoraja a outra a se mover também, né? Exato. Porque, querendo ou não, estar em uma relação ruim, existe um conforto nisso também. Um ganho secundário. Existe ganhos secundários. Então, abrir mão desses ganhos secundários para o novo... E o novo, ele não é conhecido, né? Não. Então, isso traz medo. Isso traz inseguranças. Corredor escuro. Totalmente escuro, né? Então, poder fazer esse movimento, né? Tomar essas ações, essas decisões, estando amparada, acolhida, né? Traz muito mais segurança, traz muito mais conforto também. E buscando uma série de coisas também, né, Fábio? Também outros profissionais, né? Nesse sentido da gente olhar para todas as ferramentas disponíveis, né? Todas não, agora foi... Mas, enfim, ferramentas disponíveis, né? Que sejam terapias diferentes, né? Rodas de conversa, momentos, né? Enfim, quantas coisas. Constelação, teta, meditação. Não importa onde tu for buscar, o fato de tu estar conseguindo comunicar, expressar aonde tá doendo, como tá difícil, como facilitou, ter essa rede de apoio torna esses momentos muito mais leves. Né? Também sempre buscando uma conexão, né, com a espiritualidade, seja ela como for, né, para cada um é diferente. Eu digo, as pessoas me perguntam muito, né, nossa, como tu superou rápido, enfim, as pessoas não têm noção o quanto doeu, o quanto, de fato, foi fundo as dores naquele momento. Mas, com toda certeza, o que me botou de pé em uma velocidade grande foi espiritualidade. Não tenho dúvidas disso. Fiz terapia. Pra mim também. Contei com amigas que tiveram muito próximas, que eu podia desabafar, que eu podia chorar, que eu podia, né, botar pra fora o quanto tava ruim, tive. Mas isso é maravilhoso. Maravilhoso. Também tive essa sorte. Eu tenho mulheres incríveis na minha vida. Incríveis. Agora, muitas amigas incríveis. A espiritualidade, pra mim, foi o que não só me salvou, mas me botou em pé muito rápido. Então, não importa qual seja a sua religião, né? Busque a sua espiritualidade. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Porque quando a gente busca o autoconhecimento, a gente se conecta ao alto, né? E é um mecanismo... Aflora a intuição, a gente é levada para os lugares para conhecer as pessoas que a gente precisa conhecer, né? Aí tu consegue estar mais alerta e ouvindo os sinais, né? Os sinais. Com toda certeza. Então, independente, né, da advogada que você vá buscar, da terapeuta que você vá buscar, eu digo,
busque espiritualidade. Esteja em contato com o seu íntimo, com essa caminhada para dentro e se conectar. As divindades, ou seja lá o nome que tu usa, né, para se conectar a essa grande força maior. Isso acalma, isso fortalece, isso faz as coisas fluírem mais facilmente. Exato. Eu amei a nossa conversa. Eu amei também. Quero mais. A gente podia passar aqui horas e mais horas. Então, se você quer entender mais sobre divórcio, processos, curas, né? E entender sobre como talvez esse passo do divórcio pode ser menos doloroso, pode ser um processo mais leve para decisões mais assertivas. E também um recomeço. De quem você é, de você tomar posse de quem tu és. Comenta aqui embaixo, volta a Mishi. E a gente traz, que a gente aprofunda mais aí essa conversa. Para você que ainda não tá me seguindo, @FabielleMB, com 2 Bs, @papovinho.rs, e no YouTube, obviamente, para você ainda não tá inscrita. É o quê, amada? Não tá inscrita ainda nesse canal? Papo e Vinho Podcast, curta, comenta, se inscreve e compartilha muito. Muito. Tenho certeza que tu tens aí muitas amigas que já se divorciaram, estão no processo de divórcio, estão querendo se divorciar. Isso é para todas. Independente de você já estar pensando ou não no divórcio, o que a gente falou aqui serve para você que também não está pensando no divórcio. O quanto é importante você olhar para dentro e descobrir o seu poder, descobrir quem você é. Afinal de contas, quem é você além de mãe, de profissional? Quem é você na fila do pão? Pense muito nisso e eu agradeço imensamente aqui, então, Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas Elétricas, Lamia Parma e MS Produções Audiovisuais. Muito obrigada, vocês são incríveis e fazem parte de minha vida. A gente segue daqui, quinta-feira, 20 horas, tem episódio novo no canal e sempre os recortes no Instagram. Mas assiste aqui, ajuda nós. Um beijo!